mas acaba de sair uma notícia que vou anunciar aqui em primeira mão e já vou perguntar também a sua opinião. O Conselho de Segurança das Nações Unidas acaba de votar uma resolução surpreendente em algum sentido, pela votação 13 a favor, 2 abstenções, uma resolução que condena o Irã. Condena o Irã. É uma resolução apresentada pelo Bahrein, com apoio da Jordânia, né? Porque o Irã está atacando os países do Golfo. Então, a vítima passa a ser o algoz. E as 2 abstenções foram a China e a Rússia. Eu estranhei profundamente a estas 2 abstenções. Eles optaram em não vetar esta resolução. Quem votou a favor dos que tem direito a veto é, por certo, o Reino Unido, França, Estados Unidos e todos os outros 10 membros que são dos rotativos, né? E, claro, aqui eu tenho minha opinião por que a Rússia e a China acabaram fazendo isso, eles que dizem que apoiam integralmente o Irã, mas eu queria começar, então, por uma decisão absurda, né? E que você começasse comentando o que você achou dessa resolução do Conselho de Insegurança das Nações Unidas, né, que era para trazer a paz ao mundo e condena, nesse momento, a vítima da agressão. A resolução não menciona Estados Unidos e Israel, ela é completamente omissa em relação a isso. Bom, se a gente não tinha esperança nenhuma com a ONU e com o Conselho de Segurança, agora é realmente a falência total dessa instituição. Assim, não há mais o que falar, o que defender, ou dizer, não, a ONU não tenta absolutamente nada, né? A ONU é exatamente o que a gente está vendo, e não só não condenar os ataques ao Irã, não só não condenar, né, o assassinato do Khamenei, além de tudo isso que esperava que isso fosse acontecer, é inverter essa ordem, como você mesmo disse, a vítima vira algoz, né? A vítima é a culpada, mais ou menos que roupa que a menina estava usando quando saiu para a rua, né? Então, mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer. Agora, o que chama atenção é quem está pedindo, né, para essa condição Bahrein é a Jordânia, né? E dizer que eles foram atacados, os seus países, não. O que o Irã fez, como forma de retaliação, foi atacar os alvos militares norte-americanos, as bases militares americanas neste país. Foi isso. E não só o Bahrein e a Jordânia, né? Todos os outros entraram, né, nesse óbvio, né? Não tem como atacar, né, os Estados Unidos. Claro que foram lançados vários mísseis a Israel, tem bastante estrago sendo feito em Israel, mas atacar as bases militares norte-americanas nesses locais, sim, é simbólico para dizer estamos em guerra com os Estados Unidos, estamos revidando o ataque que sofremos, né? Dentro do direito internacional está corretíssimo, né? O Irã não violou nenhuma regra do direito internacional, né? Mas é isso, o direito vale para alguns, não vale para outros, né? Aquela história dos 2 pesos e 2 medidas, né? E o Irã, nesse sentido, ele foi colocado já desde 2023, né, como o alvo que seria atacado a qualquer momento. Bom, eu só posso dizer sobre Bahrein, a Jordânia e todos os outros países do Golfo, né, todos os países que estão ali envolvidos, que eles representam exatamente o que é a morte do pan-arabismo e do Nasser. Nasser morreu 2 vezes, e o pan-arabismo também, em 1970 e agora, nesse momento que nós vivemos. É impossível a gente pensar numa ideia de arabismo a partir daí, né? O Irã também atacou, por exemplo, os Emirados, né? Os Emirados Árabes, toda aquela parte, né, simbólica que representa essa ostentação, né, essa ideia de modernização, de civilização e de ocidentalização. Então, o Irã reagiu como poderia reagir e reagiu dentro das normas internacionais. Agora, é claro, né, uma ONU desacreditada, uma questão de força e de poder representado pelos Estados Unidos, né, eu não sei se agora a gente pode inverter a ordem, né? Israel sempre foi
o representante, o posto avançado do imperialismo norte-americano, mas dessa vez eu estou achando que talvez tenha invertido a ordem, né? Hoje, os Estados Unidos é quase um proxy de Israel, né? Está fazendo o que Israel quer no Irã, né? Então, sim, o que eu posso dizer é que, para mim, isso significa exatamente essa ideia, a morte de qualquer possibilidade de um projeto, não vou dizer nem mais nem panarabista, né? Mas ao menos identitário, árabe, ou muçulmano, sei lá, né? E aí não me surpreende que ambos os países tenham pedido essa condenação do Irã.